Olá, você sabe quais os 3 maiores erros na hora de você se aposentar? Meu nome é Denilson Nascimento dos Santos, sou advogado, especialista em direito previdenciário e do trabalho. E vamos conversar um pouco sobre quais são os 3 maiores erros na hora da pessoa se aposentar, na hora de pedir a sua aposentadoria, baseado em casos reais que chegam até mim. Então, o primeiro grande erro é a falta de um planejamento previdenciário. O que é esse planejamento? Por que esse planejamento? Esse planejamento começa muito antes do tempo de se aposentar. É quando a pessoa procura um profissional para verificar o seu passado contributivo, se falta algum período, se algum período não foi contado, e como regularizar isso, caso não esteja correto. No caso de planejamento previdenciário do trabalhador urbano, o profissional deverá verificar o seu CNIS, verificar se há contribuição pela GPS, Guia da Previdência Social, o carnê da Previdência Social, verificar se há contribuições em atraso, verificar se há períodos concomitantes, ou seja, 2 empregos ao mesmo tempo. Pode ser que o trabalhador esteja contando com esses 2 períodos, o que não acontece. Verificar se há atividade especial, se ele tenha trabalhado em atividade perigosa ou insalubre, que é a atividade especial, que poderá ser convertido em tempo comum e o trabalhador ganhar mais alguns anos, mais algum tempo de contribuição nesse cálculo, nessa conversão. Verificar se há períodos intercalados de auxílio-doença e efetivo trabalho, verificar se há trabalho na condição de pessoa com deficiência, que tem a idade reduzida para se aposentar, verificar se há trabalho sem registro em carteira, pode ser que tenha trabalhado e o empregador não tenha registrado, verificar se a pessoa prestou o serviço militar, que também é computado, deve ser computado como tempo de contribuição, verificar se há trabalho rural antigo, período remoto, conhecido como período remoto, anterior a 1991, que pode ser computado como tempo de contribuição, sem a necessidade de recolhimento de contribuições para a Previdência Social, verificar se a pessoa trabalhou no serviço público em regime próprio de Previdência Social, pode ser que há algum tempo, algum período, que através de uma CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, poderá ser requerido esse tempo, essas informações nessa CTC e averbado no regime geral de Previdência Social, que é gerido pelo INSS. Esses exemplos que eu citei é para o trabalhador urbano, que exerce atividade urbana, mas também é necessário fazer o planejamento previdenciário para o trabalhador rural, o segurado especial, que trabalha em regime de economia familiar na pequena propriedade, onde o profissional deverá primeiramente verificar a sua documentação, se a pessoa possui todos os documentos de terras, se é proprietário, se há contratos com algum proprietário de terra, verificar se a pessoa tem notas fiscais de produtor rural para comprovar esse efetivo trabalho na condição de segurado especial, verificar se a pessoa possui a carência mínima para a aposentadoria, que é aquele período mínimo que a pessoa precisa ter para se aposentar, deverá verificar a idade diferente para o homem e para a mulher, verificar se esse trabalhador já completou, se ele possui a idade, se a idade que ele está imaginando é a correta, que muitas vezes há confusão em termos de idade. Verificar se há períodos urbanos recentes dentro desse período mínimo de carência do trabalhador rural, que poderá dificultar ou até mesmo atrasar aí a sua época, o seu tempo de pedir a sua aposentadoria. Também verificar se há falta de algum documento, né, e como resolver essa questão, como corrigir essa falta. Verificar se a pessoa trabalhou na condição de boia-fria rural, que também tem os mesmos direitos. Boia-fria rural também é segurado especial, apenas a dificuldade em comprovação, a dificuldade de documentação é maior, com certeza, mas fazendo um planejamento previdenciário, é possível ser organizando e reunindo documentos que podem comprovar a condição de segurado especial na hora de pedir aposentadoria, bem como comprovar o cumprimento da carência mínima.
Vejam, meus amigos, a importância de se fazer um planejamento previdenciário com a ajuda de um profissional da área. Isso poderá identificar os problemas, os erros aí durante o seu período contributivo e você poderá corrigi-los a tempo e assim ter mais facilidade na hora de se aposentar. Portanto, a falta de um planejamento previdenciário é um grande erro, é o primeiro grande erro na hora de se aposentar. O segundo grande erro na hora de se aposentar é a pessoa pedir ajuda, opinião a quem não é profissional da área. Pedir ajuda a pessoas comuns. Muitas pessoas gostam de dar palpites, opiniões, até mesmo ajudar com boas intenções. Mas há erros que, se cometidos no direito previdenciário, são irreversíveis. Nem mesmo na justiça você poderá revertê-los depois. E isso poderá enterrar o seu direito a se aposentar. Portanto, muito cuidado na hora de pedir ajuda. Procure um profissional que tenha conhecimentos jurídicos. Portanto, o segundo grande erro na hora de se aposentar é pedir ajuda a quem não é profissional. O terceiro grande erro na hora de se aposentar é a pessoa se conformar com a negativa, com o indeferimento do INSS ou do regime próprio de previdência social, quando em caso de serviço público. Muitas vezes a pessoa não tem toda a documentação, seja para comprovar o período urbano ou rural, aposentadoria urbana ou aposentadoria rural, respectivamente, e a pessoa acaba se conformando com a negativa, com a decisão de indeferimento do INSS. Mas eu te digo, não é bem assim. Não é simplesmente pelo fato de que você não possui toda a documentação que você não tem direito de se aposentar, pois há vários meios de comprovar esse período de trabalho, esse período de contribuição ou de carência. Te digo que 90% dos indeferimentos são passíveis de reversão, são reversíveis na justiça, seja na justiça federal ou na justiça comum, quando a falta de justiça federal na região. Se você estiver sendo acompanhado por um profissional da área, tenha feito todo o planejamento, fica muito mais fácil até mesmo de reverter uma decisão de indeferimento. O advogado especialista na área sabe quais documentos servem para comprovar esse período. Não é só, no caso do trabalhador rural, não é somente o documento da terra, o contrato, a nota fiscal de produtor rural, que serve para comprovar a sua condição de segurado especial, sua condição de trabalhador rural em regime de economia familiar. Então há vários documentos, várias formas de se comprovar. Então a pessoa não deve se conformar de início, de imediato, com a decisão de indeferimento do INSS. E ainda, além de várias formas, vários documentos que somente o profissional conhece, há também a prova testemunhal para corroborar essa documentação frágil que muitas vezes leva ao indeferimento. Então, o terceiro grande erro, na minha opinião, é a pessoa se conformar com a negativa, com o indeferimento do INSS, acreditando que realmente não tem direito de se aposentar. Se você gostou dessas dicas, curta, comenta, compartilhe, deixe o seu joinha. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.